Desde pequeno, o homem comum sempre soube que era diferente das demais pessoas, que apesar dele sorrir e estar com elas, ele sentia que não pertencia àquele meio de verdade, que apenas estava ali fazendo coisas com os demais, pois sabia que não tinha opção e que era necessário, mas que na primeira oportunidade que tinha, ele ia para a solidão, para ter um escape, compreender melhor a si mesmo e o que estava fazendo ali com as demais pessoas. Ele não entendia direito o que sentia, mas em seu íntimo ele sempre entendeu que a sua forma de ver e entender o mundo era um tanto quanto peculiar, mas tentava disfarçar o que sentia, pois seu feeling dizia que não era boa coisa deixar que as pessoas descobrissem o que se passava em sua mente, pois elas não entenderiam e ele, como sempre, sentiu receio de ser visto como um estranho, então tentava se enquadrar, tendo cuidado para não se expressar em determinadas ocasiões. Os anos foram passando e este pequeno homem foi crescendo, e essas diferenças de entender e compreender o mundo foram se intensificando cada vez mais, a ponto de um dia esse homem ter que parar o que ele estava fazendo e tentar pedir ajuda profissional para entender como é que funcionava a sua psique e por que ele não se enquadrava em diversos grupos ou sentia que estava ali simplesmente para cumprir um teatro, para não ser visto como alguém estranho. E então, aos poucos, ele começou a se entender melhor, a se conhecer melhor, como a sua mentalidade funcionava. E ele começou a ver que não tinha nada de errado com ele. Ele era apenas diferente das demais pessoas, com características próprias, com características individuais. E exatamente por ter essas características individuais, esse homem tinha um faro, um sentido um pouco maior de enxergar certas coisas que as demais pessoas não enxergavam. E a partir daí, esse homem descobriu uma verdade. Ele descobriu a pílula escarlate. Ao descobrir a pílula escarlate, esse homem ele entrou em choque, pois ele descobriu como é que a sociedade o trata, como é que a maioria dos homens são tratados. Ele descobriu a era que nós estamos vivendo. E quando você descobre que a maioria dos homens nasce, cresce e morre apenas para ser uma engrenagem de um sistema que é utilizado para moê-los e escravizá-los, esse homem fica sem chão. Ele começa a descobrir que relacionamentos são uma parte fundamental desse teatro e que é através dos relacionamentos que é usada uma isca para atraí-los para uma vida miserável. Ele começa a descobrir que ele nada mais é do que uma ferramenta para o sexo oposto, que o sexo oposto despreza a maioria dos homens e que ele, como se enquadra nessa maioria, não tendo nada de especial em relação à aparência, status e riqueza, se enquadraria aí no que essa maioria dos homens passa, nessa vidinha miserável. E então ele inicialmente fica transtornado com isso, fica sem saber o que fazer, pois todo o seu projeto de vida anteriormente havia ido por água abaixo. O seu plano de tentar se enquadrar na sociedade e tentar seguir o mesmo estilo de vida que os demais para ser aceito acabara de ser desfeito. E então, quando isso acontece, só resta para ele juntar os cacos e tentar reenquadrar-se em um novo padrão de vida. E quando isso acontece, o que fazer? Qual é o sentido da vida agora, visto que todo o seu antigo projeto fora por água abaixo, após descobrir que tudo não se passava de uma ilusão? Resta a busca pela virtude, resta o egoísmo, resta se proteger, resta sobreviver. Ele passa a descobrir que o principal sentido da vida dele é tentar ao máximo fazer com que a sua vida seja o mais confortável possível. E talvez esse seja o maior sentido da vida. E ele descobre que para que isso aconteça é necessário que ele busque primeiro as virtudes, porque as virtudes elas darão habilidades, e essas habilidades trarão para si algum tipo de retorno, seja físico ou seja mental, dele conseguir muitas vezes estancar esse ambiente podre que ele vive. E ele entende que o egoísmo é uma parte fundamental nessa equação, pois não adianta nada ele buscar a virtude e não utilizá-lo por um motivo egóico, e esse motivo simplesmente visa satisfazer as suas próprias necessidades, entendendo que não vale a pena ajudar pessoas que fazem parte de um sistema que quer moê-lo.
Ele entende que a sociedade como um todo acha que ele é simplesmente uma ferramenta, alguém que precisa se sacrificar e não ganhar nada em troca. Esse homem então passa a ser um homem cada vez mais esperto, a ser uma pessoa cada vez mais e mais hábil. E ele entendeu que ou ele fazia isso, ou ele se churrascava. Muitas vezes, após nós termos o nosso projeto de vida arruinado, nós não sabemos o que fazer. Isso é perfeitamente normal. Não é fácil você tancar certas coisas. Não é todos os dias que você vai acordar e ter o pensamento de que você superou essas coisas. Às vezes esses pensamentos vêm e voltam da sua mente. Às vezes você se pergunta, por que o mundo é tão injusto? Por que a maioria das pessoas é fadada a ter uma vida miserável? Porque a maioria das pessoas não vai ser rica, a maioria das pessoas nasce para sofrer, a maioria das pessoas não vai ter bom relacionamento, a maioria das pessoas não terá aquilo que elas desejam. Esse tipo de pensamento muitas vezes gera uma tristeza muito grande, mas ao mesmo tempo esse homem entende que não vale a pena se torturar pensando nessas coisas, não vale a pena você gastar tempo e energia buscando respostas para o inexplicável. Resta apenas tentar sobreviver da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível é você entendendo que diante daquilo que lhe é oferecido, você tem que tentar buscar as melhores oportunidades. Você tem uma habilidade diferente das demais pessoas. A maioria das pessoas sequer entende o que está acontecendo. A maioria das pessoas é um fantoche e nem sabe que é usada como um fantoche. Mas você sabe, você tem consciência. Isso te coloca sobre vantagem sobre a maioria das pessoas. Resta saber utilizar essa vantagem. Não se apegue a narrativas vitimistas, não se apegue a narrativas que vilanizam o sexo oposto. É necessário que você entenda a natureza delas, mas não crie raiva, não crie ódio por elas. Simplesmente entenda como elas são e dê risada sobre isso tudo. Afinal de contas, aquilo que não te mata te fortalece. Se você não se churrascou, é porque você é forte. Então não viva como um cadáver vivo. Busque a virtude, porque a virtude ela te salvará. A virtude e o egoísmo, de mãos dadas, farão a diferença na vida desse homem. E essa é a saga do homem comum após o despertar.